Querido amigo, querida amiga, eu só quero um pouquinho do seu tempo, precioso tempo. Venha comigo. A cura da sogra de Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 29 até o 31. Logo depois, é assim que começa a narração de João Marcos. João Marcos, ao destacar essa palavra logo depois, ele quer transmitir que, sim, logo depois de quando Jesus ele entrou na sinagoga em um sábado, ensinou e lá na sinagoga expulsou o demônio de um homem, logo depois disso, Jesus foi para um lugar. Veja só, era sábado e a lei do Shabat era uma lei muito rigorosa. O Shabat é símbolo da fé do povo de Deus. O Shabat é o descanso que o Filho de Deus, que a Filha de Deus tem em Deus. É a certeza de que eu posso sim tirar o tempo para ouvir a palavra de Deus, porque esse tempo dedicado a ouvir a palavra de Deus não vai tirar de mim posses, bens ou qualquer outra coisa que seja. Na verdade, tudo mais me será acrescentado. Então, o Shabat, que é o descanso em Deus, ele se tornou uma regra muito rígida naquela época. Ela se tornou uma lei muito engessada, né? As pessoas não podiam isso, não podiam aquilo, não podiam aquilo. Então, virou uma regra muito extremada e algo sem vida. E Jesus, ele passa a ensinar, a partir do início do seu ministério, de que o sábado nunca poderia jamais tirar a dignidade humana. Para muitos, na época, era melhor cumprir a regra do que, na verdade, resgatar uma pessoa. É por isso que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27, nós ouvimos Jesus dizer as seguintes palavras: o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Então o texto começa assim, logo depois, aí Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga. Saíram. Essa expressão aqui ela é muito simples, né? O saíram exeutontes, mas eu estou pegando essa palavra saíram para tentar dizer para você entender o texto, de que a palavra discípulos, que é justamente keleutos, a palavra discípulos significa ir de um lugar para outro lugar com uma pessoa. Então o discípulo é aquele que está no caminho, é aquele que está caminhando com outra pessoa em direção a um outro lugar. Por isso que nós temos a definição também da igreja como sendo o caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. É comigo que você vem de um lugar e vai para o outro. É por mim que você sai de onde você está e vai para o Pai. Então, nesse sentido, por isso essa ênfase, a palavra seguiram. Então, saíram, né? Eles saíram da sinagoga. Sim, eles foram do lugar de adoração, eles foram de um lugar onde se ensinava e aprendia as escrituras sagradas, eles saíram de um lugar onde não era para se esquecer de Deus e foram para a casa de Simão e André. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, mais especificamente em João capítulo 1, versículo 44, diz que Pedro e André eram da cidade de Betsaida. Betsaida e Cafarnaum, alguns poucos quilômetros de distância, um lugar do outro. Bem, talvez a referência de João é que André e Pedro eram apenas naturais daquela cidade, né? Mas por causa da pesca, já que era o comércio deles, talvez eles mudaram para Cafarnaum, porque Cafarnaum era também um centro muito importante de pesca naquela época, mas tudo bem, isso não vem ao caso, é apenas uma lembrança. Mas, pelo que indica o texto a seguir, Pedro e André, donos da casa, eles tinham um hóspede naquela época, e o hóspede era a sogra de Pedro. Pedro era casado. Aliás, Paulo, lá em 1 Coríntios 9, ele enfatiza que a esposa de Pedro o acompanhava nas suas viagens. A sogra de Simão estava de cama com febre. É assim que segue o nosso texto. O norte de Israel era uma cidade muito quente, hoje mesmo aqui está muito quente,
né? Vários lugares aí as temperaturas estão elevadas, então quer dizer, o norte de Israel era muito quente e também muito úmido. Era uma região situada, né, o norte de Israel, uma região situada a 215 metros abaixo do nível do mar, e claro que por essa posição geográfica, umidade e calor é algo muito frequente. E é um clima também muito propício para fortes chuvas, chuvas intensas, a qualquer momento do dia ou até mesmo da noite. E claro que por causa das chuvas repentinas, bem, nós não estamos distantes dessa realidade. A proliferação dos mosquitos causadores de malária era muito grande. Hoje, por causa das intensas chuvas e repentinas, nós vemos aí, a cada ano é assim, a proliferação do mosquito da dengue. Então, naquela época, era a malária. O Evangelho de Mateus, se a gente for ler ele no hebraico, lá no hebraico, Mateus utiliza o termo kadashat. Kadashat pode significar febre, mas também pode se referir à malária. Aí diz o texto, segue o texto de Marcos: assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela, a sogra de Pedro, estava doente. Vejam só, o texto é muito claro. O texto diz que houve apenas um relato, e o relato para Jesus é: nesta casa tem dor. Nesta casa a gente não está com muito motivo para sorrir. O fato é que não houve nenhuma súplica. Ninguém pediu para que Jesus fosse curar a sogra de Pedro. Mas eles apenas estavam dizendo para Jesus: nessa casa aqui tem algo tirando a nossa paz. Todos nós sabemos que quando tem alguém na família doente, tem um ente querido doente. Mas a doença de um acaba adoecendo toda a família. A família toda sofre. É assim em situações de doença, seja a família que for. Jesus, ele ouve atentamente aquilo que nós falamos com ele. Sim, Jesus, ele ouve atentamente a tudo aquilo que nós entregamos aos seus cuidados, é tudo aquilo que nós entregamos nas suas mãos. Jesus, ele é um ouvinte muito atento. Ontem recebi um e-mail de um grande amigo, e nesse e-mail ele me lembrou do Salmo 121, aonde é dito que Deus nunca dorme e nunca cochila. Deus está sempre atento, Ele está sempre ouvindo. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz para que oremos a cada nova situação, para que oremos a cada novo momento. É assim que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha lá na carta escrita aos cristãos da cidade de Filipos. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Jesus ouviu, mas Jesus não apenas ouviu. Segue o texto: assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele, Jesus, chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a se levantar. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma palavra foi dita. Foi apenas descrito: olha, nessa casa tem dor. A gente não está muito sorridente hoje porque tem um problema aqui em casa. Mas Jesus, tudo bem, vamos ter a refeição, vamos ficar aqui conosco. Esta é a cura mais singela descrita na palavra de Deus. Porém, dos 4 evangelistas, 3 descreveram esta cura, a cura da sogra de Pedro. Jesus ouviu, Jesus se interessou pelo problema. Ele foi até a mulher e estendeu a sua mão. No hebraico, estender a mão significa ação. É isso mesmo, o ato de estender a mão significa ação. Ou seja, significa que algo precisa ser feito. Mas a pergunta é: se nós temos uma mulher com malária, que está praticamente morrendo, como algo seria feito se ali estava uma mulher com malária? O texto segue: a febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Era sábado, não podia trabalhar. Outra coisa, ela era mulher.
Na cultura da época, gente, um homem ser servido por uma mulher era algo humilhante. O homem precisava ser servido por um escravo, porque a mulher era um ser inferior, e nunca um inferior vai servir a mim que sou maior. Esse era o entendimento daquela época. Servir era um termo aplicado somente aos discípulos, e discípulos eram apenas os homens. Aí nós temos aqui um episódio da cura da sogra de Pedro, onde Deus estendeu a sua mão, ou seja, mostrando que aquela mulher precisava fazer algo. Esse simples episódio visa destacar que no reino de Deus, Jesus devolve a dignidade para as pessoas, e de maneira bem especial a dignidade para a mulher. Em outras palavras, Jesus devolveu o status da mulher, o status da criação, aonde a mulher é auxiliadora, aonde a mulher é um apoio mútuo para o homem. O ponto do texto, e aqui nós podemos fazer um contraponto, enquanto que na sinagoga a lei escravizava e a lei que não libertava permitia, porque a lei dizia que não podia, mas ninguém sabia isso por causa da lei. Se por causa do aprisionamento da lei tinha lá um homem possesso de um demônio e Jesus o libertou para que ele agora pudesse servir, mas os rigorosos da lei não iriam deixar aquele homem mais servir porque ele havia sido curado no sábado. Agora nós temos aqui uma mulher na casa de Pedro e de André, uma mulher para quem foi permitido que servisse toda a casa. Aquilo que era humilhante na sociedade, ser servido por uma mulher, no reino de Deus não é. No reino de Jesus, que foi inaugurado em Jesus, o servir não é humilhante, o servir não é ultrajante. Ser servido não é ultrajante, servir não é ultrajante, servir não é humilhante ser servido. No reino de Jesus há um novo povo, um povo que está livre da opressão, quer seja da lei, quer seja da tradição, quer seja de qualquer outra coisa. Por essa razão o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas: não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres. Jesus continua estendendo a sua mão, sim, e ele faz isso para me conduzir para algo novo. Jesus estende a sua mão, assim como estendeu lá para a sogra de Pedro, para que eu faça algo novo, para que eu possa servir, e para que eu também seja servido, mas para que eu possa servir. Não é humilhante servir, não é humilhante ser servido. Não é ultrajante servir e não é ultrajante ser servido. Jesus continua estendendo a sua mão no batismo, na pregação da palavra, na Santa Ceia. Tudo isso para que eu possa servir. E o meu servir é muito semelhante ao servir dos sacerdotes, conforme está descrito lá em Deuteronômio 17, porque é a mesma palavra utilizada aqui no Evangelho. Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Como é bom fazer parte desse novo povo, o povo do reino de Deus. Tenhamos alegria no servir, no ser servido, no servir, no ser servido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde hoje e sempre. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir, e muito obrigado por um breve tempo, ouvido essa mensagem. Deus abençoe. Deixe o seu comentário aí. Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.